Graça e paz, meus irmãos, vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Vamos ao texto. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amados irmãos e irmãs, eu tenho certeza que vocês já meditaram esse texto chamado de Levi, chamado de Mateus. É interessante que neste texto Jesus quebra 3 paradigmas. Qual o primeiro paradigma que Jesus quebra? No tempo de Jesus, o normal era que os discípulos escolhessem o seu mestre, o seu discipulador. Aqui Jesus quebra essa ordem. É o mestre que vai em direção aos seus discípulos e os convida para aprender, convida eles para continuar a missão do mestre. Nós vemos no versículo 13 que a multidão ia ter com Jesus, e Jesus, de forma espontânea, calorosa, carinhosa, os ensinava, como diz o finalzinho do versículo. Nós vemos que a multidão é diversa. Quando nós olhamos para as nossas comunidades de fé, os motivos pelo qual as pessoas se reúnem para congregar são diversos. Alguns estão à procura de cura, outros estão com problemas no casamento, outros com filhos nos vícios, outros vão para agradecer, outros estão ali por companhia, alguns até estão de forma forçada, alguns entenderam um propósito, outros não entenderam, alguns entenderam a chamada do evangelho, outros não entenderam, mas Jesus ensina a todos. Diante desta reunião, muitas vezes plural nos objetivos, Jesus ensina a todos. No versículo 14 diz que Jesus viu filho de Alfeu sentado na alfândega. Por que na alfândega? Aqui nós estamos em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade bem desenvolvida, onde tinha um porto, tinha um posto alfandegário, uma sinagoga, e é nesse posto alfandegário que eles encontram Levi, Mateus, que era um cobrador de impostos. Nós vemos que os cobradores de impostos, ou seja, os publicanos, no tempo de Jesus, eles eram marginalizados. E eles eram marginalizados em 2 esferas. A primeira, social, porque os publicanos eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. É fato que alguns desses publicanos cobravam impostos a mais e por isso enriqueciam, ou seja, enriqueciam em cima de dinheiro ilícito, em cima de valores de exploração dos seus irmãos judeus. E a outra esfera a qual eles eram odiados, repudiados, era também na esfera espiritual, religiosa, porque eles tinham contato com outras moedas, outras etnias, e para o judaísmo isso os deixava impuro. Então, eis aqui Jesus quebrando o paradigma, mais um deles, que é chamando um publicano, aquele que era odiado, aquele que era menosprezado, vivia à margem da sociedade, não porque não tinha dinheiro, mas porque servia o império a qual os judeus estavam debaixo do poder. E aqui nós vemos Jesus chamando eles. Veja que no versículo 14 ele diz: segue-me. E levantando-se o seguiu. Veja que diante do chamado de Jesus é necessário
uma ação. Qual que foi a ação de Levi? Se levantar. Que você, meu irmão e minha irmã, quando ouvir o chamado do Senhor, não fique parado. Tal qual Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, pois hoje provém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu depressa, da mesma forma Levi o fez, levantou e seguiu. Existe um chamado, mas é necessário corresponder a este chamado. Qual é a forma de Levi agradecer o chamado de Jesus? Dando um jantar, um almoço, sentando-se à mesa para comer. Meus irmãos, a mesa continua sendo lugar aonde conflitos são aplacados. A mesa continua sendo lugar aonde verdadeiras intenções são reveladas. Nós somos chamados a sentar à mesa. É na mesa que nós vemos quem é discípulo e quem não é, quem é traidor e quem não é. É na mesa que nós conseguimos distinguir quem é adulto, quem é criança. É na mesa. E é nessa mesa, nesse clima, porque o povo judeu, uma das coisas que eles prezam é a comunhão. Comer na casa de alguém significa ter comunhão, significa participar da vida do outro. Quando Mateus oferece esse jantar, ele está querendo dizer: eu não quero apenas seguir o Senhor de longe, eu quero levar o Senhor para a minha intimidade, para dentro da minha casa, para o meu convívio. Meus irmãos, não vamos esquecer, Jesus não quer apenas estar com você nos momentos de religiosidade, no templo. Jesus quer habitar no seu lar, Jesus quer habitar na sua casa. Veja que num dia comum de trabalho, Mateus é surpreendido por Jesus o convidando. Talvez hoje é mais um dia, entre tantos que você já viveu dentro da sua rotina. Talvez hoje você acordou, se preparou, foi trabalhar, já voltou do trabalho, mas não esqueça, Deus é expert em fazer coisas extraordinárias em um dia comum. Talvez Mateus se levantou naquele dia apenas para cumprir a sua função, o seu trabalho no posto alfandegário, mas foi naquele dia que um olhar, que um chamado mudou a sua vida. E agora Jesus está dentro da casa dele, porque agora ele deixa de ser um publicano e passa a ser um discípulo. E agora nós vemos Jesus quebrando o seu terceiro paradigma. Qual é? Entrar na casa de um publicano, sentar à mesa com pecadores. Porque, meus irmãos, quando você decide ser discípulo de Jesus, quando você decide ser essa presença de Jesus viva na vida do outro, você vai quebrar alguns paradigmas. Todo aquele que é discípulo vai passar por esse dado, vai chegar a ouvir isso que Jesus ouviu. E os escribas e fariseus, versículo 16, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E aí Jesus encerra dizendo: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Se Jesus não vai ao encontro de Mateus, se Jesus não o convida para ser discípulo, se Jesus não senta à sua mesa, Jesus não pode dizer isso ao final do texto: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Ali Jesus já estava deixando claro, tanto para os escribas como os fariseus, que o seu chamado era diferente, que a sua matéria-prima não estava centrado àqueles que observavam com tanto rigor a lei, que a sua matéria-prima, o povo, os seus discípulos, não seriam aqueles que olhavam com rigor os preceitos judaicos e esqueciam daqueles que necessitavam de restauração. Meu irmão, se você foi encontrado, certamente era porque você era um doente. E o que nos difere hoje? Porque hoje temos o dado de Cristo. A questão é que hoje você tomou consciência da sua doença, você tomou consciência do seu pecado. Isso não te faz mais do que ninguém. Agora você ganha uma missão de anunciar a Cristo. De assim como Mateus abriu as portas para receber Jesus, você agora também tem esse chamado de abrir casas, portas, lugares e anunciar Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E quais os pontos nós podemos aplicar com este texto?
Primeiro, Jesus nos chama como estamos. Levi era um homem socialmente rejeitado por ser publicano, mas mesmo assim foi chamado por Jesus. Não esqueça, Jesus te chama como você está, certos de que você não vai permanecer como você está. Venha assim como você está, com as suas mazelas. Venha como você está, ferido, machucado, porque certamente você não vai permanecer como você está. Não esqueça a necessidade de você corresponder a esse chamado. Levanta-se. Você só vai conhecer o Mestre se você o segui-lo. Hoje Jesus continua nos chamando, independente do nosso passado ou dos erros que carregamos. Ele vê potencial onde outros só veem falhas. Aos olhos de Jesus, um discípulo; aos olhos dos escribas e fariseus, apenas um publicano, um pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não esqueça disso. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Segundo ponto, a missão de Jesus é alcançar os que mais precisam. Jesus aqui, ele não evitava os pecadores, pelo contrário, ele ia ao encontro deles. Hoje nós somos convidados a ter esse mesmo olhar de graça para com outros. Talvez Deus queira que você hoje entenda que estender a mão para alguém que está afastado, machucado, desacreditado, é o princípio de um discipulado perfeito na presença do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Terceiro ponto, não devemos julgar as pessoas pelo seu passado. Os fariseus estavam no mesmo espaço que Jesus. Os fariseus estavam no mesmo lugar que Jesus estava, junto com Levi, com os publicanos. Mas qual era o olhar? Os fariseus julgavam os publicanos, mas Jesus vai além. Porque às vezes, meus irmãos, julgar é fácil. Mas qual é o diferencial? Você como Jesus. Porque se a nossa lei não exceder a lei dos escribas e fariseus, nós somos hipócritas. Então, meu irmão, você como cristão, o que você está fazendo de diferente? Porque talvez julgar, esse trabalho já está sendo feito por alguém. Hoje, que eu possa olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, com compaixão, com graça, esperança, não com condenação. Mateus capítulo 7, do 1 ao 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E por último, Jesus é o médico da alma. Jesus aqui se apresenta como aquele que veio curar os doentes, ou seja, os pecadores, os que reconhecem sua necessidade de Deus, porque ora, o princípio de um tratamento é reconhecer-se doente, reconhecer que há uma enfermidade aí que só Jesus pode curar. Hoje é um dia para reconhecer que eu preciso de cura espiritual, meu irmão. Nós precisamos ser curados. Nós temos traumas, nós temos medos. Ah, Vinícius, mas eu já sou idoso. Ah, Vinícius, eu já fiz tanta coisa errada. Mas Jesus hoje te chama. Jesus hoje quer entrar na tua casa, meu irmão. Você necessita de cura, isso aqui, o médico dos médicos, aquele que pode curar a alma. Que você abra o seu coração para que Cristo trate as áreas quebradas de sua vida. Salmo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Amém, meus irmãos? Que você possa abrir o seu coração. Que você não fique passível ao chamado de Jesus. Se levante. Ele quer te chamar de discípulo, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã. Agradecemos pelo teu chamado de graça, de misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sim, era essa a nossa condição de doentes, de perdidos, pecadores, errantes, mas a tua graça nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque tal qual a ovelha perdida, desgarrada, machucada, o Senhor vai ao encontro dela, limpa as suas feridas, ata
as suas feridas e coloca ela novamente em segurança. E a segurança só temos em Ti, Senhor. Pai, tira de nós todo legalismo. Tira de nós, Pai amado, Pai querido, toda hipocrisia. Senhor, que nós não venhamos nos contentar em servir o Senhor apenas em métodos, em regras, em ritos, mas que possamos, Senhor Deus, ser a extensão perfeita do Teu amor e da Tua graça no nosso dia a dia. Senhor Deus, seja num jantar, seja numa conversa, que a nossa vida possa fluir ressurreição, que a nossa vida possa fluir graça e misericórdia, Pai. Graça para aqueles que estão perdidos, graça para aqueles que estão doentes. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.